Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 1. Eu gostaria muito que, se fosse possível, você não levantasse para tomar água, nem ir ao banheiro, a não ser que seja uma necessidade, tá certo? Se for uma necessidade, tudo bem, para não atrapalhar a pessoa que está do seu lado. Às vezes você passa na frente e atrapalha. Às vezes é um time da mensagem que a pessoa precisava ouvir. E a Bíblia diz que quem rouba a mensagem do coração das pessoas é o diabo. Então fica quietinho no canto. Tente o máximo possível evitar estar circulando na igreja, tá bom? Para que... Gostei do fundo, pode deixar esse fundo aí, viu? João, capítulo de número 1, Evangelho de João. Vamos ler do 1. Sim, eu gostaria muito que, se possível fosse, você acompanhasse na sua Bíblia ao decorrer da mensagem, porque nós vamos trabalhar aqui, se Deus permitir, versículo por versículo, tá? Vai ser uma mensagem mais expositiva, simples. Aquela mensagem difícil de entender, vai ser uma mensagem simples. Aí, se você puder acompanhar na sua Bíblia, acompanhe, porque eu tenho certeza que vai servir depois de anotação para devocional. Você vai ter uma noção diferente do texto, daquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Tem Bíblia que diz assim, era o verbo. É porque verbo significa palavra, certo? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não a compreendeu. Curve sua cabeça rapidinho. Pai, no nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Fala comigo essa noite, fala com a Tua igreja. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer, e que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar a cada coração de maneira profunda e particular. Nós Te damos graça, porque é mais um culto de Santa Ceia que estamos na Tua presença, é mais um mês que estamos na Tua presença, apesar das dificuldades da vida e dos levantes do inimigo, nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Fala conosco, fala com os Teus servos, que os Teus servos Te ouvem. Graças a Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Bom, o apóstolo João foi o último apóstolo de Jesus Cristo, dos 12, a morrer. Porque Jesus prometeu a ele que ele não morreria de morte matada, mas de morte morrida, como diz o nordestino. João morreu de idade, já velho. Escreveu primeiro as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. Depois escreveu Apocalipse, quando estava na ilha de Patmos. E por último, escreveu o Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. O último livro dentre os 12 a ser escrito. E o Evangelho de João foi escrito com a missão apologética. Ou seja, escrito com a missão de defender uma verdade a respeito da divindade de Jesus Cristo. João viveu justamente na época em que o farisaísmo judaico e o arianismo estava atacando a divindade e a natureza de Cristo, dizendo que Jesus não passava de um ser humano ou de um profeta com dons superiores, dizendo que Jesus não podia ser Deus, porque Deus não podia ser visto, e Deus não podia tomar a forma humana, limitando assim o seu poder. Aí João, sabendo que a igreja daquela época estava sendo atacada com essas heresias, Jesus não é Deus, Deus não pode assumir forma humana, Deus não pode ser visto por olhos humanos, Deus não pode nascer de um ser humano. João vê a necessidade, escreveu o Evangelho segundo escreveu João. Então a gente consegue observar os 2 primeiros versículos aqui, o versículo 1 e 2,
o apóstolo apresenta um resumo de quem Jesus realmente é. Ele era a palavra, o verbo que estava no princípio da criação, estava com Deus, e ele vai dizer, era Deus. Ele é a palavra que nos revela não apenas os pensamentos e a sabedoria de Deus, mas Jesus Cristo, ele revela a própria imagem do Deus invisível. Então a gente vê que como palavra, Jesus era, Jesus é e Jesus sempre será eternamente Deus. Ele estava igualmente com Deus e era Deus em sua essência. Nos tempos de hoje, há uma seita chamada Testemunhas de Jeová, que adotou essa teologia farisaísta e ariana, e até os dias de hoje, eles insistem em dizer que Jesus não é Deus. Porque Jesus, quando vai se portar nos evangelhos, Jesus diz, eu não faço de mim mesmo, mas do Pai. Eu não sei, o Pai sabe. O Filho não sabe a hora de vir, quem sabe é o Pai. Só que eles não sabem que Jesus age dessa maneira e fala desse jeito, não porque Jesus não sabia ou não era Deus, mas Paulo explica em Colossenses que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, Jesus tomou a forma de homem, de servo, se humilhou à mais baixa categoria e enfrentou morte, e morte de cruz. O que Jesus estava fazendo, atribuindo ao Pai características que ele mesmo tinha, era se esvaziando da sua glória e do seu poder para ser testemunha viva de como nós, réis mortais, temos que fazer em relação a Deus e ao seu reino. Então a ideia, o pensamento de que Jesus não é Deus, é um profeta ou é qualquer outra coisa, é uma heresia do inferno, do diabo, uma mentira sustentada por algumas seitas religiosas, como eu disse aqui, até hoje, até os dias atuais, que a igreja do Senhor, como fez João, precisa se manifestar em defesa da verdade. Então agora, chegamos aqui no texto, e João vai dar esse apoio, essa ideia, já no versículo 1, coloca para mim por favor no telão. Ele diz, no princípio, versículo 1, era a palavra. Quem é essa pessoa que era a palavra lá no princípio da criação? No princípio ele era a palavra, e essa pessoa que é a palavra estava com Deus, e essa pessoa era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha o versículo de número 2. Estava no princípio com Deus, verso 3. E todas as coisas foram feitas através dele, de quem? Da palavra, dessa pessoa que estava no princípio. Tudo foi feito através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pode deixar só o versículo 3 aí parado. Veja, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Irmãos, aqui o apóstolo João está confirmando que Jesus é a palavra e que a palavra é Deus. João faz a ousada afirmação de que a palavra é criadora, ou melhor, é o Criador. Ele diz, todas as coisas foram feitas por ele. Um grande teólogo, estudioso do Novo Testamento, John Phillips, diz que a palavra, todas as coisas, contida aqui no texto, refere-se a todas as coisas mínimas, individuais, separadas. É uma referência ao infinito detalhe mínimo, sutil, de cada criação. O que o texto está dizendo é que Jesus fez tudo, tudo de tudo, em tudo e por tudo, veio a existir através de Jesus. Tudo que existe, ele fez. Tudo veio dele, porque ele é a palavra, e a palavra criadora. Se ele fez todas as coisas, então ele mesmo não podia ter sido criado e nem ter sido feito. Como entendemos no versículo 1, no princípio era a palavra. Ao contrário da criação, Jesus não veio de ninguém e nem de nada. Em vez disso, tudo
tudo veio dele. Se ele fez todas as coisas, então ele é Deus, porque a Bíblia deixa claro que Deus fez todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio, a mesma expressão, no princípio, põe o versículo 1 de novo, por favor. A mesma expressão, no princípio. Pode voltar para o 3. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 42:5, assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito que anda nela. Aleluia. Isaías 44:24, assim diz o Senhor, o teu Redentor, aleluia, que formou desde o ventre da tua mãe. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e apraio a terra a mim mesmo. Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor, que tem criado o céu, e o Deus que tem formado a terra, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu, o Senhor, fiz isso, e não há outro. Jeremias capítulo 10, versículo 12, diz que Deus fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu o céu. Jeremias 32:17, ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes o céu e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, não te é maravilhosa demais coisa alguma. Salmos 33:6, pela palavra do Senhor foram feitas os céus e todo o exército que nele há, pelo Espírito da sua boca, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. João 1, versículo 3, que nós estamos lendo aqui, está nos dizendo que essa palavra, que esse Deus, pelo qual ordenou e tudo aconteceu, sabemos ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, responsável por criar tudo que existe. Esse não é o único lugar na Bíblia que encontramos esse ensinamento. Olha um pouco mais adiante, olha no versículo 10, capítulo 1, versículo 10 de João, diz assim: porque ele, Jesus Cristo, estava no mundo, e o mundo, aleluia, foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Aí Paulo vai citar em Colossenses 1,16, dizendo assim: porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, dominação, principado, potestade, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha a proposição que o apóstolo está usando aqui no texto: por ele, nele, para ele, por meio dele. Tem um físico que eu não gosto muito dele porque é ateu, que é Stephen Hawking. Ele vai dizer que o objetivo da ciência é fornecer uma teoria que descreva o universo. Só que o naturalismo, o ateísmo de Hawking não fornece resposta nenhuma. É claro, a Bíblia, por outro lado, fornece o elemento unificador do universo, criador. Da perspectiva bíblica, a explicação do universo é uma pessoa, o Logos, a palavra, o Filho de Deus, que se tornou homem, que caminhou na terra e recebeu o nome de Jesus Cristo. Ele é aquele que criou o universo, que sustenta o universo, para quem o universo existe. Prega Paulo, que eu estou gostando de saber a respeito da divindade de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo vai dizer: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Observe que Paulo está dizendo que todas as coisas vêm do Pai, por meio do Filho. Deus Pai criou todas as coisas através do Deus Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós
falou, pregou, se manifestou nestes últimos dias através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: quem é Jesus? Mais uma vez pergunte para ele: quem é Jesus? Diga agora para ele: Jesus é Deus. A Bíblia ensina que todos os três membros da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, estão envolvidos no princípio, na criação. Deus Pai criou tudo, idealizou como todas as coisas seriam. O grande arquiteto do universo. Mas o pedreiro foi Jesus. Foi quem fez acontecer. Foi quem realizou. E quem foi o servente? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Além disso, Gênesis 1, nós vemos o Espírito Santo participando da criação. Gênesis 1, 26, nós vamos ver a declaração de Deus: façamos. Quem estava com ele? Os judeus dizem que são os anjos, mas os anjos não podem criar. Façamos, o Pai dizendo com o Filho, dizendo com o Espírito Santo. Está no plural, significa que necessariamente precisava ter mais de uma pessoa ali com ele. Façamos o homem a nossa imagem. Imagina Deus e um anjo dizendo: façamos a nossa imagem. Cadê as asas que ninguém tem? Mas era o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo na criação do mundo, do universo. Façamos o homem a nossa imagem. Jesus, quando veio ao mundo, não veio com olho branco, não veio com pés de fogo, não veio como você. Porque quando ele fez o homem na perfeição, ele elevou o homem à sua imagem. Mas por causa da queda, Deus teve que descer a nossa imagem. E você sabia que por causa da morte na cruz, Jesus Cristo vive no corpo humano até hoje? O Deus que operava pela palavra em todo o universo, visível e invisível, hoje vive no corpo humano, por causa de você. Jesus é a palavra pelo qual Deus criou os mundos. Todas as coisas, o verso que nós ainda estamos, foram feitas por meio dele. Irmão, como se isso não fosse uma afirmação forte, suficiente. João acrescenta no final do versículo 3, ele vai dizer: sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada disso aqui existiria. Sem ele não haveria o sol, que é tão maravilhoso. Não haveria nenhum planeta, nenhuma galáxia, nada. Nada, não existe nada que Jesus Cristo, a palavra de Deus, não tenha feito. Isso certamente significa que o próprio Cristo não foi feito. Se Ele é Criador, Ele não foi criado, Ele já existia. Desde que o mundo é mundo, que o tempo é tempo, Ele não passou a existir, aleluia, em determinado momento, não. O Criador de tudo que existe deve necessariamente ser incriado, ser alguém que já é o que é, por ser o que é. Entende isso? É o Criador de todas as coisas, é o Criador de tudo que existe. Se Ele não faz parte da criação, então Ele não foi criado. Ele é Criador, Ele cria, Ele faz. E anjo não pode ser criador. Principados, potestades, dominações, por mais grandiosos e poderosos que sejam,
Os anciãos que estão diante do trono de Deus não podem ser criador. Somente o Deus poderoso, eterno, é criador. E isso reforça a afirmação de João, de que a palavra é Deus. Salmista Davi nos mostra como é que aplica João capítulo 1 versículo 3. Ele vai dizer no Salmo 121, que a gente tanto gosta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é o Criador? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Quem é Jesus? O Senhor. Quem é o Senhor? É Deus. Visto que Jesus é Criador, Ele é o meu socorro. Portanto escolherei levantar os meus olhos para Ele. Ele é capaz de me ajudar, porque todas as coisas foram feitas por meio dEle. Se Ele pode criar tudo e criou tudo, então certamente Ele pode ajudar na minha necessidade. Nada é difícil para alguém com o poder que Jesus tem. Versículo 4: Ele é a vida, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Tu deixa aí o 4, depois a gente vai seguindo, pode deixar aí. Repita comigo: Ele é a vida. Muita gente para pouco barulho, diga: Ele é a vida. Diga: Ele é Deus, Ele é a vida. O fato da palavra ser o Criador leva a outra conclusão óbvia, declarada no início do versículo 4: nele estava a vida. Ele não tirou a vida de ninguém, ninguém lhe deu vida, nele estava a vida. Quando a criação estava sendo feita, céus, terra, nele estava a vida. Nós estamos vivos porque recebemos dele o Espírito de vida. Isso não significa simplesmente que ele possuía a vida, porque quem possui a vida somos nós possuímos vida. Possuímos. Significa então que ele era, é e sempre será a fonte da vida. Essa palavra estava nele, estava a vida. Me corrija, Jardiel, que é professor de língua portuguesa, se eu estiver errado. Essa palavra estava, está no tempo imperfeito, que significa uma ação contínua no passado, contínua, ilimitada, para sempre. A palavra era continuamente viva. Era assim, toda vez que Deus falava, acontecia, aparecia, se concretizava. A gente fala um negócio, a palavra cai no chão e não acontece nada, mas nele estava a vida. Quando Deus dizia: faça-se pássaros, os pássaros já começavam a aparecer voando. Estou dando um exemplo aqui bem grosseiro para você entender. A fonte da vida significa que desde toda a eternidade e durante toda a antiga dispensação, a vida estava na palavra. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: a vida está na palavra. Toda a vida na criação e na recriação vem dele, de Jesus Cristo. Ele era a vida e a fonte da vida. Vemos no Evangelho que esta vida é vida física e vida espiritual. Ele era a luz dos homens. Olha, estava a vida e a vida era a luz dos homens. Isso significa a alusão a Gênesis 1. É inevitável você não comparar. Gênesis, Deus cria a luz e depois a vida. Vou repetir. Em Gênesis 1, Deus cria primeiro a luz e depois Deus cria a vida. Aqui a palavra
é vida e depois luz. João quer que nós vejamos que ele está escrevendo sobre uma nova criação que virá a partir dele. Como o Criador de todas as coisas, o Verbo é vida e fonte da vida. João quer que a gente veja vida física e vida espiritual. Aleluia. Quando nascemos, recebemos vida física que veio dele, e quando nascemos de novo, recebemos vida espiritual que também vem dele. Aleluia. João frequentemente associava a vida a Jesus. João 5:21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. João 11:25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 João capítulo 5 versículo 11, este é o testemunho, aleluia, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está onde? Em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, irmão. Jesus é a vida, só Ele dá a vida física e a vida eterna, a vida verdadeira e a vida espiritual, e a vida com Deus, e a vida que Deus quer, não pode ser encontrada em nenhum outro lugar ou em qualquer outra pessoa. Nele estava a vida e ainda é a vida. Não só a vida, mas a Bíblia está dizendo, Ele é a luz, e aleluia, mas Ele não é apenas vida, mas também luz. O versículo de número 4 continua dizendo, e a vida era a luz dos homens. Luz e vida estão ligadas da mesma forma. Em João 8:12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A ligação entre luz e vida também aparece no Antigo Testamento. Salmo 36:9, a Bíblia vai dizer, porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz seremos salvos. João continua escrevendo no versículo 9, e ele vai dizer, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E em sua primeira epístola, o apóstolo João vai dizer, 1 João 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e pregamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. O versículo 5 continua pensando, aleluia, com pensamento, mostrando o resultado de vida e de luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não entendem. As trevas aqui não é apenas escuridão física, irmão, mas é escuridão espiritual. João 3:19, Jesus disse, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas atitudes, as suas obras eram erradas, eram más. E João 12:46, Jesus vai dizer, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Estar nas trevas espirituais é estar em vida de pecado, estar sobre o poder do príncipe das trevas e está espiritualmente cego. Aí vem Paulo, prega Paulo, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está
encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 6: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus comissionou Paulo a pregar o evangelho, dizendo, Atos 26:18, para abrir os olhos e das trevas converter a luz, e do poder de Satanás ir a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé. O que Deus está dizendo aqui é: luz e vida precisam andar junto. Luz não anda com trevas, vida não anda com morte, vida não anda com treva, luz não anda com morte. Se você diz que é de Deus, está na vida, tem que andar na luz, andar descoberto, andar às claras, não andar no oculto, não andar no escondido, não andar no pecado. Deus está dizendo: quem vive em pecado permanece em pecado, está na escuridão, está na morte. Mas quem vive uma vida reta, transparente, de obediência, tem a vida que é Cristo, a luz que ilumina, tem um caminho claro, não se confunde, não tropeça, não toscaneja. E Deus está dizendo essa noite: saia das trevas, deixe o pecado, venha para a luz, deixe o caminho da morte, venha para a vida. Eu quero abençoar, eu quero dar, mas você precisa se converter deste caminho errado. Porque todas as pessoas que estão sem Cristo estão em trevas, estão cegos para a verdade, e não podem e não querem chegar à luz. Somente, irmãos, uma obra sobrenatural do próprio Deus pode trazer alguém das trevas, da morte. Aleluia. Verso de número 5 vai dizer: e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Tradução que diz: não a compreenderam, não entendeu, porque as trevas não compreendem a luz. Aleluia. Coloca no verso de número 10, por favor. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Aqueles no mundo não reconheciam, e até mesmo o seu próprio povo não o recebeu. Jesus ressalta, irmãos, que aqueles que estão nas trevas amam as trevas e odeiam a luz, porque as suas obras, ações, atitudes são erradas. Entende isso? É quando a gente comete um erro, e aí a pessoa diz: mas não conta não, porque eu tenho vergonha. Está nas trevas ainda, prefere esconder, prefere encobrir. Quando você vai para um lugar escuro e isolado, e acende apenas uma vela, aonde a vela vai, a luz expande, ilumina, clareia. A luz domina a escuridão. A vida de Deus, o eterno, a vida eterna, Jesus veio ao mundo como luz, e Ele ilumina o mundo e continua a iluminar o mundo. Observe isso aqui que eu vou dizer a você: a escuridão não pode dominá-lo, não pode. Aonde a luz chega, as trevas precisam ser dispersas. Observe isso. Eles o crucificaram, mataram Jesus, mas Jesus ressuscitou. Eles condenaram, mas Jesus sobressaiu vitorioso. Por quê? Porque as trevas não podem vencer a luz. Como diz, né, os filmes de Hollywood: o mal não pode vencer o bem. A sua salvação venceu as trevas espirituais. Tentaram esconder Jesus, tentaram matar Jesus, tentaram desqualificar Jesus,
Tentaram dizer que Jesus é uma farsa, que ele nunca existiu. O ateísmo do século XX se levantou de uma maneira entre os acadêmicos e estudiosos para provar que Jesus era um mito. Não conseguiram. Até os ateus de hoje, sérios, sabem que Jesus existiu. Como eles podem não acreditar no milagre que a Bíblia diz, mas eles sabem que um homem chamado Jesus passou por essa terra. Eles sabem disso. As pessoas não entenderão o que o Senhor está dizendo e fazendo, e é por isso que são contra. Irmãos, quando alguém se levantar contra a igreja, ore por ela. Essa pessoa está nas trevas, ela não consegue entender por que nós pregamos, por que nós repreendemos, por que nós falamos. Elas não vão entender porque as trevas não entendem a luz. Alguns tentam superar a luz ignorando, enche as suas vidas de barulho para abafar a voz da consciência. Alguns tentam superar a luz desafiando a sua autoridade, negam milagres, negam a inspiração divina nas escrituras, negam a autenticidade do Novo Testamento. Mas as trevas, luz é luz. Por favor, Carlos, aí atrás, apaga as luzes aqui. Tem alguma função aí para escurecer o telão? Apague, pode apagar, tudinho. Vai apagando. Isso, mais um. Cuidado para desligar tudo. Onde tiver o nome luz, pode baixar. Vá que ainda está aceso. Isso. Mais, isso, vá. Mais um. Aí. A salinha pode deixar acesa, senão espirrar aí. Vamos começar a gritar. Vocês estão percebendo? Aqui o espaço tem mais espaço em escuro do que iluminado. Mas a luz, ela vem e toma o lugar. Consegue ver? Ela toma o lugar. Lá de fora, lá de trás, você consegue ver esse reloginho aqui, ó, iluminando. Pode acender. Por quê? Porque a luz é uma revelação da divindade de Cristo para a gente. Quando você acender a luz em casa, que clarear, lembre-se, Jesus criou a luz para que nós lembramos que Ele é luz. Você pode dizer glória a Deus? Alguns tentam superar a luz silenciando os cristãos. Leis são aprovadas para impedir que os crentes falem contra a perversão sexual. Hoje ninguém pode dizer que homossexualismo é pecado, porque senão vai preso por intolerância, por discurso de ódio. Mas luz não pode ser contida. Alguns tentam vencer a luz proibindo as conversões, a mensagem de arrependimento. Em alguns países muçulmanos, os muçulmanos que se convertem a Jesus são executados, degolados a fio do facão e da espada. Mas luz, nós somos como sementes de joio, que quando morre um, nasce 10. Alguns tentam vencer a luz discriminando o povo de Deus. Em algumas culturas, países, os crentes são evitados até pelos patrões, pelas empresas, e são ameaçados pelas suas famílias. É o que cristão não trabalha aqui. Mas luz é luz. Alguns tentam vencer a luz proibindo a Bíblia. Na China, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, já falei, e alguns outros países da África e da Ásia, se alguém for pego com a Bíblia, é cortada as mãos. Mas
Luz é luz. Alguns tentam vencer a luz matando os crentes. Século XX, século XIX, século XVIII, século XVII, houve um martírio de gente em nome de Jesus Cristo que foi morta. Mas luz é luz. Mas mesmo que a maior parte do mundo ainda hoje não creia, não tenha vindo para a luz não se apaga, a escuridão não a supera. A luz sempre será triunfante, por menor que seja uma vela, uma lanterna, um flash de celular, se aceso na escuridão, ele clareia, ele ilumina, ele vivifica, porque a luz é triunfante. E é isso que o inimigo não entende. O ponto prático é esse: a luz não pode ser superada pelas trevas, porque a luz, bota aqui o texto, verso de número 3, é a vida. Você sabia que essa luz aqui, ela é viva? É viva. Vá no sol, ou se você tiver hipersensibilidade de pele, o dermatologista vai proibir você de passar muito perto de lâmpadas de LED para não manchar a pele. Por quê? Por que uma luz causa reação tóxica ou até orgânica na pele humana? Por que a vitamina D, uma das mais responsáveis pela manutenção do corpo, da cognição e do pensamento, vem do sol, da luz? É de se pensar, porque a luz está viva. Repita comigo: a luz, muita gente para pouco barulho, diga: a luz está viva. Diga: é a luz da vida. E através dessa vida, esta palavra viva, todas as coisas foram feitas. E esta palavra viva, que é luz viva, é Deus. Portanto, irmãos, tenham bom ânimo. Cristo venceu o mundo das trevas. João 12:36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que também sejais filhos da luz. Tome, irmãos, a ofensiva de hoje, tome a invada da escuridão de hoje como algo que vai te fortalecer, e você vencerá, porque ela não pode vencer os filhos da luz. Esta abertura do Evangelho de João é uma declaração poderosa da pessoa de Cristo e do seu poder sobre o mundo. Jesus Cristo é a palavra eterna, o Criador de tudo, e revela a vida e a luz de Deus no mundo sombrio. A escuridão não pode vencer a luz, e a luz brilha no mundo. Levante a sua mão, porque Deus está dizendo essa noite: se você é luz do mundo, as trevas não vai poder te vencer. Se você é luz do mundo, eu tenho uma palavra para você. Se você é luz do mundo, te aquieta, acalma teu coração, deixa de afobação, porque a luz está no controle. As trevas jamais vai vencer aquilo que Deus colocou na tua vida. O diabo, os demônios, o inferno pode se levantar com o seu furor, pode se levantar com a sua braveza, o mar e o vento podem soprar o contrário, mas a luz de Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que opera sobre a tua vida, não deixará com que o mal prevaleça e permaneça. Você vai terminar de posse de vitória nesta guerra, nesta luta, nesta batalha. Deus está dizendo: eu estou iluminando teus caminhos. Eis aí o caminho novo, eis aí uma frente nova, clareada como o sol da justiça, para que o inimigo seja envergonhado. Assim te diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Agora tem uma coisa: para você ser e ter a autoridade que Jesus, você
tem que ser a luz do mundo. Você precisa renunciar, precisa obedecer, precisa viver a palavra, precisa estar com Cristo, ser de Cristo, viver para Cristo e morrer com Cristo. Precisa nascer de novo, morrer no velho homem, morrer a velha mulher e nascer um novo homem e uma nova mulher. E Deus está dizendo a alguém aqui nessa noite: eu sei que o demônio está se levantando, às vezes dentro da sua casa, às vezes nas tuas finanças. Eu não sei como é que o diabo vai fazer para perrear, para tirar você da paz, para tirar você do foco, mas Deus está dizendo essa noite: levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deus está dizendo essa noite: eis aí a luz do mundo que vai vencer. Você foi chamado para vencer, e toda obra do inferno, toda obra do diabo cairá por terra. Aleluia, aleluia. Eu desafio todo principado, toda potestade, todos os demônios a subirem mais alto do que essa palavra. Eu desafio o inferno a impedir que se cumpra as promessas que estão contidas nessa palavra. O diabo sabe, o inferno sabe que esta palavra será cumprida na sua essência, porque ela é luz e é vida. Ah, meu Deus, fica de pé nessa noite. Os obreiros podem se posicionar aqui na frente. Aleluia. Luz e vida pela palavra. Aleluia. Será que tem alguém aqui na prova? Será que tem alguém aqui na luta? Será que tem alguém aqui na peleja? Eu tenho uma boa notícia: nós somos o único povo que já sabe por antecipação como é que vai terminar. Nós vamos ganhar, nós vamos vencer, nós vamos lutar e vamos avançar, porque conosco está aquele por quem todas as coisas foram feitas, e Ele é o nosso general de guerra. A missionária Fabiana e o presbítero Jardiel podem subir. Aleluia. A missionária Lia vai consagrar o pão e o cálice. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro na Tua presença, Jesus. Venho apresentando, Senhor,
pão, Senhor, o símbolo, Senhor, do teu sacrifício na cruz, por cada um de nós. Vem apresentando, Senhor, que cada um que vai comer, Senhor, do pão, que vai ser consagrado agora, em teu nome, Jesus. Toda enfermidade cairá por terra daqueles que receber o pão. Eu apresento também o cálice, Senhor, que foi feita a nova aliança conosco. O cálice, Senhor, que naquele dia, na cruz do Calvário, o Senhor deu a tua vida por cada um de nós que se faz presente aqui nesta igreja. Todo aquele que entregaram a sua vida, a sua alma ao Senhor. Aleluia. Nós glorificamos esta noite o teu nome. Nós glorificamos o teu sangue. Nós glorificamos o teu corpo que foi lançado, aleluia, Senhor, por cada um de nós, aleluia, naquele Calvário. E que nesta noite assim seja feito o sacrifício, assim seja feito o teu sangue derramado naquela cruz. Nós honramos, Senhor, o teu sangue. Nós honramos, Senhor, o teu corpo. Nós estamos aqui declarando que verdadeiramente o Senhor morreu por cada um de nós. O Senhor morreu pela igreja. O Senhor morreu pelo povo. E que nós viemos esta noite exaltar o teu nome, Jesus. É assim que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice do Novo Testamento no sangue e disse: tomai e bebei, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Porque todas as vezes anunciamos a morte da vida que não morreu, mas ressuscitou e eternamente está entre nós. Quem pode cear, pastor? Todos os que são batizados nas águas e estão em comunhão com a sua igreja. Todos aqueles que estão em Cristo, vivendo uma vida, ou pelo menos querendo viver uma vida de santidade, podem cear na casa do Senhor. Quero convidar o nosso diácono Gabriel e a diaconisa Tininha, e o nosso diácono Etinho e a diaconisa Josilene a estarem servindo o pão e o suco que representa o sangue do Senhor à igreja, enquanto que o nosso presbítero Jardiel vai servir aos obreiros o corpo do Senhor. No início eras a palavra, esse nome é maior que tudo, ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar luz, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Declare nessa noite: Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é,
que tudo Ele é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Aleluia. Todos pegaram do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Aleluia. Vou esperar. Pode entrar já na segunda música. Ah, Jesus.